E aí galera, salve Corinthians! Nesse vídeo você vai saber as atualizações sobre a negociação do Paulinho e do Renato Augusto. Fique até o final e vai Corinthians! O Paulinho, como todo mundo sabe, está livre no mercado, ele está sem clube e por isso sempre o nome dele é especulado, né, no Corinthians e outros times. Alguns jornalistas inclusive já cravam um possível acerto entre ele e o Corinthians. Mas o que de fato acontece é que o Paulinho tem sim uma enorme simpatia pelo Corinthians, até com o Bragantino, né, que foi o clube que revelou ele praticamente pro futebol. Mas o fato dele não ter ainda aceitado, é muito evidente que ele espera ainda uma proposta da Europa. A gente sabe que o Atlético de Madrid fez uma consulta, o Benfica também teve interesse no seu futebol. E recentemente, veículos turcos noticiaram, né, de um possível interesse do no Brasil. A preferência é o Corinthians, mas assim, ele sabe que ele tem mercado na Europa, né? Ele tá em busca do seu, provavelmente o seu último contrato grande. O que pesa a favor do Corinthians, né? É que o Paulinho sabe que ele é um grande jogador. Ele sabe que a seleção brasileira, o Tite especificamente, contaria com o seu futebol, né? E ele vislumbra sim uma participação nessa próxima Copa. Bom, em suma, o Paulinho vai fechar com o Corinthians somente se não nos próximos dias não aparecer uma boa proposta da Europa. A verdade é que a preferência é ir para a Europa, o padrão de vida dele, a família dele, né? Ele pretende sim ir para a Europa. Caso não tenha uma grande proposta, a chance do Corinthians fechar com ele é real e ela é possível. Mas aí vai uma série de fatores que precisa ser alinhados. O Renato Augusto tem uma sondagem do Corinthians. Ela foi noticiada, né, até pelo Globo Esporte. E o Corinthians sondou o atleta, né, e quer contar com o seu futebol. E obviamente tem concorrentes, um jogador como o Renato Augusto, que inclusive ele tem contrato com o time chinês até 31 de dezembro, o que o deixa apto, inclusive, até assinar um pré-contrato com qualquer time. Mas nesse cenário, o Flamengo é o preferido dele, até pelo apoio financeiro. O Flamengo é um clube que vai pagar ele em dia, que vai dar toda a estrutura para ele chegar talvez à seleção, que é algo que ele planeja também. O Renato Augusto disse em algumas entrevistas, inclusive tem uma aqui no canal, eu vou deixar aqui no card, e entre Flamengo e Corinthians ele não teria uma preferência, que era tudo estudado. E assim, o Flamengo leva vantagem no aspecto financeiro. Ele pode oferecer um salário melhor e ele tem uma estrutura para brigar por títulos. Já no Corinthians ele vislumbra o protagonismo. Eu acredito que ele seria titular facilmente no Flamengo, tanto no Corinthians. Mas pense, talvez se ele ganhar um campeonato brasileiro no Flamengo, vai ser pelo conjunto. Se ele ganhar no Corinthians, o crédito vai muito para ele, porque evidentemente ele vai subir muito o patamar da equipe. O Corinthians tem uma estrutura que ele já conhece, foi o clube que colocou ele em alto nível, né? A gente sabe que ele tem um histórico grande de lesões e o Corinthians deu para ele algo que ele sempre sonhou lá na Europa, que era jogar em alto nível, ter altas performances e voltar à seleção. E esse cenário, evidentemente, é algo muito bom. Isso é muito importante para um atleta. Agora sim, entre Paulinho e Renato Augusto, o Paulinho é possível, é bem mais simples a negociação. O Renato Augusto é uma sondagem e vai ter que acertar muitas e muitas coisas para um possível desfecho positivo para a gente.